A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os professores e alunos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa sexta pré-aula desse trimestre, do terceiro trimestre, e hoje nós vamos estudar a lição que tem por tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esta aula está baseada no livro de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos aprender um pouco o que aconteceu na vida do servo do Senhor, que se dispôs a realizar uma grande obra. Nosso texto áureo se encontra em Isaías capítulo 60, versículo 18, que diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Para realizar a obra do Senhor, é necessário sermos despertados pelo Senhor. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias foi despertado pelo Senhor, mesmo morando no palácio, mesmo sendo copeiro, tendo uma função de confiança, no palácio. Mesmo assim, ele foi despertado pelo Senhor para fazer uma grande obra. Neemias deixou de ser copeiro para ir trabalhar na obra do Senhor como pedreiro, Uma obra que é bastante cansativa, eu sei porque meu esposo trabalha nessa obra, em obras finas, mas mesmo assim tem dia que a gente vê que ele chega muito cansado. E Neemias não foi trabalhar em obras finas, ele foi trabalhar na construção dos muros. Ali precisava tirar os entulhos, ali precisava organizar os trabalhadores para fazer, porque era um muro muito amplo, muito grande, era ao redor de Jerusalém. Então era um muro muito grande. E nós vamos ver que Neemias, no tempo certo, ele chamou cada um para fazer uma determinada obra e no tempo determinado pelo rei, Neemias conseguiu concluir a obra do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao 4 e capítulo 2, versículos 1 ao 9. Objetivo geral: mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Amém? Então, no objetivo geral, já estamos vendo que foi o próprio Deus que despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros em Jerusalém. Observe que Neemias não morava em Jerusalém, mas mesmo assim ele sentiu o desejo, de fazer, ele sentiu a chamada, ele sentiu uma chama ardente. Chamada, quer dizer chama ardente para realizar a grande obra do Senhor. Hoje nessa aula temos 6 objetivos específicos, Vamos fazer de tudo para resumi-la, mas trazer de uma forma que você venha entender a mensagem do Senhor, que você venha entender esse estudo e que seja de grande proveito para a sua vida espiritual. E para você que dá aula também, que seja de bastante proveito para você adquirir conhecimento para passar no domingo para os seus alunos, amém? Objetivos específicos. Primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias em Jerusalém. Terceiro, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Quinto, apontar como foi a inauguração solene dos muros. Sexto, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Então, esses são os nossos objetivos específicos. Eu quero ler aqui uma interação com um professor que eu achei muito importante, onde nós vamos ver nesta lição a respeito da construção dos muros de Jerusalém. E vamos ver que Neemias foi escolhido, já falamos sobre isso, Foi escolhido pelo Senhor para liderar esta grandiosa obra, que foi a obra dos muros de Jerusalém. Eu vou ler aqui uma parte
e creio que vai ser de grande proveito para você. Interagindo com o professor. Neemias era um homem íntegro que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos, meu irmão, minha irmã, uma importante obra. Que obra missionária? Ensinar a palavra de Deus. Então, não desista diante dos desafios, dos inimigos e das dificuldades. Então, que você venha continuar nesta obra, que você venha enfrentar, as oposições, confiando no Senhor, porque o Senhor é aquele que segura em nossas mãos. E eu quero falar uma coisa para você, como diz aqui na introdução. Deus levanta os homens certos para executar a sua obra. Lembrando-se de uma coisa, meu amado, minha amada, que a obra é do Senhor. Aleluia. O Senhor é o dono da obra. Na época de Neemias, o Senhor providenciou tudo, desde a autorização do rei até mesmo os recursos para custear a construção. Hoje não é diferente. A obra que nós fazemos é do Senhor. E o Senhor irá providenciar tudo, absolutamente tudo. Vai abrir caminho, vai colocar o desejo no coração de pessoas para nos ajudar, vai usar pessoas para abençoar a obra do Senhor, porque a obra é do Senhor e o Senhor é o maior interessado para que esta obra siga avante. Amém? Primeiro tópico. Deus responde às orações de Neemias. Nós vamos observar aqui nesse primeiro tópico que Deus enviou emissários para informar a Neemias a situação que estava reinando em Jerusalém. Nós vemos que ele enviou uma pessoa por nome Hanani, cuja Neemias fala que é um dos seus irmãos, está lá em Neemias capítulo 1, versículo 2, E este mesmo contou que os judeus que haviam voltado do cativeiro estavam em grande miséria, ou seja, os muros estavam fendidos e as portas estavam queimadas a fogo. Isso significa que eles estavam numa situação de miséria, Uma situação de desprezo, uma situação que fazia os moradores da cidade serem vítimas fáceis, Dos assaltantes, de tudo que viesse. Ou seja, uma cidade sem muro, naquele tempo era conhecida como uma cidade sem proteção. Então, aquela cidade precisava da proteção, Precisava dos muros serem levantados para poder ser protegidas. Amém? Então, com essa notícia, Neemias se angustiou e começou a jejuar e a orar, Começou a pedir ao Senhor, aleluia, pelo povo de Judá. Neemias começou a jejuar e Neemias começou a orar. Esta oração e este jejum se encontra lá em Neemias, capítulo 1, versículos do 5 ao 11. Então, Neemias começou um período de oração e Neemias, ao se apresentar diante do rei, Neemias estava triste, nós conhecemos essa história, e ele era uma pessoa de muita confiança do rei. Naquele tempo não podia entrar diante do rei com tristeza, porque o rei era perigoso ser morto pelo rei. Por isso que Neemias ficou preocupado. Por que era perigoso ser morto? Neemias, como copeiro, ele tinha uma ligação direta com o rei. Então, quando os copeiros entravam tristes naquela época, dava-se a entender que os copeiros poderiam estar sabendo de algo contra o rei e não estava querendo falar.
E com isso o rei mandava matar, porque ele desconfiasse, se o rei desconfiasse do copeiro dele, ele mandava matar o seu copeiro. Por isso que Neemias estava tão preocupado. Mas nós vamos observar que Deus ouve as orações de Neemias. Aleluia. Primeiro Deus despertou o rei. O rei olhou para Neemias: o que você tem, Neemias? Você está triste? Você não está doente? O que está acontecendo? E ali Neemias pede graça ao Senhor e fala: se eu achei graça aos teus olhos, meu rei. Neemias relatou toda aquela situação, tudo o que estava se passando em Jerusalém. E tudo o que o seu povo estava vivendo. E o rei ouviu tudo o que Neemias estava falando. E o rei fez uma pergunta a Neemias: o que pedes agora, Neemias? E ali Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Aleluia. Nós vamos observar que Neemias recebeu cartas do próprio rei, dirigida aos governadores da região. E ainda recebeu carta com ordem para usar o que fosse necessário para a construção dos muros de Jerusalém. Isso tudo segundo a boa mão de Deus que estava sobre a vida de Neemias. Porque Deus é verdadeiramente o Deus do impossível, o Deus que usa homens para realizar a sua grande obra. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Deus trabalha por intermédio do seu povo, queridos, para realizar uma grande obra. Aleluia! Aquilo que é considerável impossível aos olhos dos homens, quando Deus entra na frente, Deus faz o impossível se tornar possível. Eu não sei qual a obra que Deus tem colocado na tua mão, servo ou serva do Senhor, e até parece impossível de ser realizada, mas eu quero te falar uma coisa: ore ao Deus do céu, jejue. Tem muita gente hoje dizendo que não precisa jejuar, mas o próprio Senhor Jesus fala: quando jejuares, oh, aleluia. Ele não disse se jejuares, não, ele disse quando jejuares, ou seja, é necessário jejuar. Neemias jejuou e orou diante do Senhor, e Deus colocou aquela obra nas mãos de Neemias. Neemias iniciou aquela obra e foi até o fim, porque ele confiou no Senhor. A obra que Deus tem nas tuas mãos vai ser concluída se você confiar no Senhor. Segundo tópico, Neemias chega a Jerusalém. Está lá em Neemias capítulo 2, versículos 7 ao versículo 11. Nós vamos observar que quando Neemias chegou ali na cidade, primeiro ele faz um levantamento da situação dos muros. Nós vamos observar que Neemias saiu à noite em companhia de poucas pessoas, sem dizer a ninguém qual era o objetivo, qual era o seu objetivo ali em Jerusalém. Você vai ler sobre isso lá em Neemias capítulo 2, versículos 11 ao 16. Então nós vamos observar que muitas vezes para fazer uma grande obra não precisamos de muitas pessoas, mas poucas pessoas fiéis, com o coração voltado à obra do Senhor, porque Deus usa o pouco para confundir o muito, Deus usa os fracos para confundir os fortes, e Neemias fez isso. Ele fez um levantamento, ele saiu à noite, fez um levantamento na companhia de poucos homens. Primeiro Neemias observou como estava a real situação daquela cidade. Porque para a gente entender uma obra, verdadeiramente é necessário nós irmos lá. Tem obra que não dá para fazer de longe, mas tem obra que é necessário ir lá onde está a situação, sentir a situação para poder fazer a obra. Observe que depois que Neemias se inteirou da verdadeira situação em que estava a cidade, em que estavam os muros, ele convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra para juntos reedificar os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, né? Porque, como eu já falei, a cidade que não tinha muro
era uma cidade em opróbrio, estava exposta, né? Exposta a tudo que quisesse entrar, aquela cidade estava exposta. Então ele declarou, Neemias chamou todos aqueles homens e declarou a eles como a boa mão do Senhor lhe fora favorável, como as próprias palavras do rei foram favoráveis, foram ao seu favor. Então ele disse lá em Neemias 2, 17, 18, diz assim: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, quando Neemias contou tudo o que estava acontecendo, aqueles homens se esforçaram para fazer a obra do Senhor. Aqueles homens se sentiram animados para fazer a obra do Senhor. Terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. Então, primeiro nós vamos ver aqui que Neemias ele fez um plano, né? Se nós formos ler lá o capítulo 3, depois você lê o capítulo 3, nós vamos ver que Neemias dividiu aquela tarefa de construção em partes, né? Tendo cada parte uma porta. E ali havia pessoas encarregadas de levantar os muros ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificavam até mesmo o muro que estava próximo à sua casa, juntamente com a sua família. Todos se levantaram e fizeram ali uma parte. Havia também grupos encarregados de levar os entulhos, né? Porque nós sabemos que numa obra gera bastante entulhos, ainda mais que os muros estavam fendidos, estavam caídos e as portas estavam queimada, e tinha outro grupos de encarregadores para trazer o material para a construção, né? E o coração do povo se inclinava a trabalhar, aleluia. E logo, querido, já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 6 e 7. Neemias tinha uma tática, querido, e a tática de Neemias era engajar todos os judeus na obra da edificação do muro, né? E essa tática de Neemias é muito importante para os nossos dias de hoje, para a igreja do Senhor, para os líderes, né? Por exemplo, na evangelização, Neemias tinha um plano de aproveitar todo o povo, né, para fazer a obra do Senhor. E assim ele designava cada um a sua própria função. E assim é na casa do Senhor, né? Devemos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e o líder da igreja deve orientar os crentes a se entregar a Deus para realizar a obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor, como diz aquele louvor, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. E assim os judeus se uniram para fazer aquela grande obra. Mas nós vamos ver que apesar da grande organização que Neemias teve, apesar da união daquele povo, aquela grande união estava ameaçada. Mas nós não vamos falar nesse momento. Nós vamos falar na aula de número 8 sobre esse assunto, amém? Quarto tópico. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Nós vamos observar nesse quarto tópico que quando Sanbalat e Tobias viram os muros sendo iniciados, sendo edificados, eles usaram de várias estratégias para fazer para a obra. Mas Neemias e seus líderes estavam sendo ajudados pelo Senhor e conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram. Aleluia! E trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. E lá em Neemias capítulo 6, versículo 15, nós vemos que esta vitória teve grande repercussão, que até mesmo os inimigos tiveram que reconhecer que o Senhor, o Deus dos céus, fizera esta obra. Está lá em Neemias capítulo 6, versículo 16. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Nós observamos que os inimigos daquele pequeno remanescente zombavam,
né? Neemias e o povo de Israel, o povo de Jerusalém, foram vítimas de grande zombaria, mas não largaram a obra pela metade. Eles foram até o final. Por quê? Porque o Senhor era com eles, e não era a zombaria que ia para eles, não era os adversários que ia para eles, porque quando alguém tem uma obra, quando alguém confia no Senhor, está fazendo uma obra, nada o fará parar a sua obra. Ei, você foi levantado por Deus, então não deixe nada nem ninguém te parar, porque foi Deus quem te levantou e Deus vai te dar estratégia para você vencer. Amém? Você é mais do que vitorioso, meu amado. Você é mais do que vitoriosa, minha irmã. Se levanta. Aleluia. A obra está em tuas mãos e Deus te chamou e confiou a tua vida nesta obra para fazer, aleluia, a obra do Senhor. Quinto tópico. O muro foi solenemente inaugurado. Lá em Neemias capítulo 12, versículo 27, diz que para a dedicação dos muros foram convidados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúde e com harpa. Aleluia! Então os sacerdotes foram purificados, os levitas foram purificados e também purificaram todo o povo e as portas e os muros. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E o ato da dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve ali sacrifícios, onde houve ali alegria em Jerusalém, onde houve ali som de festa, um som tão alto. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias capítulo 12, versículo 43. Deus deu vitória ao seu povo. Os muros foram inaugurados e a alegria do povo era tão radiante. Eles gritavam, eles louvavam, eles choravam de alegria, eles manifestavam a sua alegria, eles externavam a sua alegria de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira tão radiante, tão alta, né? Que a Bíblia diz que dava para se ouvir de longe a alegria daquele povo. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te falar uma coisa. Deus vai te dar vitória e a tua alegria vai ser tão grande que de longe as pessoas vão ouvir sobre a vitória que Deus fez na tua vida, amém? Sexto e último tópico. Os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Queridos, a Bíblia fala da salvação como um muro. Isaías 60, 18 diz: aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 26, 1 ainda diz: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e testemunho. Então nós vemos aqui o muro da salvação, que fala da divina proteção de Deus, que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Nós vamos ver lá em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então nós vemos que o levantamento daqueles muros foi o resultado de um despertamento que Deus fez na vida de um homem chamado Neemias. Deus continua despertando crentes, querido, que sente a necessidade, aleluia, de conservar-se dentro do muro da salvação. Deus continua despertando homens e mulheres para fazer a sua grande obra com poder e ousadia na unção do Espírito Santo. Como disse Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus procura homens e mulheres que confiam, que sabem em quem tem crido, que sabem o Deus a quem ele serve. Por isso que é necessário
um estudo como esse. Por isso que é necessário lermos a palavra do nosso Deus. Por isso que é necessário tirarmos um tempo, um período, aleluia, um devocional diário com Deus, para nós podermos conhecer o Deus a quem nós servimos. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. São fronteiras, meus amados, fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, essa fronteira, essa linha invisível entre trevas e o reino da luz, ela continua inalterada. E o Senhor, ele é Deus e ele não muda. E o reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Então não adianta você querer servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo, né? Como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 6,14, que comunhão tem a luz com as trevas. Aleluia. Como diz também lá em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve ao Deus desse século. Não tem outra opção. Ou a Deus ou ao Deus deste século. Queridos, o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o reino deste mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, ele faz o que quer, né? Todavia, observe muito bem, todavia essa linha divisória, louvado seja Deus, representada pelo muro da salvação, passa também dentro do nosso coração, que possamos fazer das palavras de Paulo as nossas palavras. Aleluia. Como ele disse lá em Filipenses 3,7, o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Servos e servas do Senhor, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Aleluia. E ele passa a orar, ele sente o desejo de orar e falar ao Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. O segredo de uma vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo, é quem crer, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, aleluia, correrão do seu interior. João 7,38. Queridos, que rios de águas vivas corram no teu interior. Que você, aleluia, que você creia em Deus, como diz as Sagradas Escrituras, e que você seja separado pelo Senhor para a sua grande obra, mas que você habite no esconderijo do Altíssimo e que os muros da salvação possam estar ao redor de cada um, em nome do Senhor Jesus. Assim, nós terminamos essa pré-aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu espero mais uma vez que tenha servido de grande ajuda para a sua vida espiritual e para a sua vida em geral, em tudo que você for colocar as mãos para fazer, que você seja abençoado e que você venha prosperar em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém?